Olá, queridos, graça e paz. É um prazer e uma alegria compartilhar com você mais uma palavra que vem do coração de Deus para os nossos corações. E hoje eu quero compartilhar com você sobre um texto que traz um alerta à Igreja do Senhor nos últimos dias. Tiago traz uma palavra de exortação a nós nesses dias. No capítulo 3, os versículos 1 a 12, Tiago diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, pois embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. A língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago, primeiro, ele nos exorta como líderes. Seja você um líder na igreja, na escola bíblica dominical, seja um líder na sua comunidade. Ele diz, olha, não queiram muitos de vocês serem mestres, porque sobre o mestre pesa a maior responsabilidade com as suas palavras. E depois ele fala a todo cristão. Ele exorta a todos sobre o poder desse pequeno órgão em nossa boca que temos tanta dificuldade para dominá-la. Somos capazes de colocar freio nos cavalos e dominá-los, fazê-los obedecer-nos. Mas a língua, pequeno órgão, nós não conseguimos freá-la. Nesse aspecto, todos nós, como diz Tiago, sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro, como diz Tiago, é uma pessoa matura e equilibrada. Depois ele usa o exemplo do navio. Os navios, embora muito grandes e às vezes empurrados por fortes ventos, o piloto consegue controlar com um pequeno leme. Mas a língua, meus irmãos, é cruel. Ela pode ser um instrumento de destruição quando está na boca de um mexeriqueiro, que movido por Satanás faz críticas, fofocas, calúnias. A língua é como uma pequena fagulha de fogo, diz ainda Tiago. A pequena fagulha de fogo é usada num bosque ou numa floresta e é capaz de incendiar e destruir tudo.
Assim é a língua. É capaz de destruir amizades, relacionamentos, famílias e até igrejas. Porque o alvo de Satanás com a língua ferina é destruir mesmo, pois ela é indomável. Mas a língua, diz a palavra do Senhor, ela convertida a Cristo, sendo controlada pelo Espírito Santo, ela pode ser usada como instrumento de sabedoria para ajudar o próximo a adorar a Deus, para ajudar como instrumento de maturidade espiritual, para trazer paz e harmonia. A língua também pode ser instrumento de Deus para trazer calma, resposta divina, a fim de resolvermos problemas difíceis que ocorrem entre nós. A língua só não pode ser usada com dupla função. Ao mesmo tempo que ela abençoa, ela é capaz de amaldiçoar, é capaz de destruir amigos, irmãos, cônjuges, família. Como diz a palavra de Deus, não tem como sair de uma fonte água doce e ao mesmo tempo água salgada. Não tem como a laranja produzir limão, nem o limão a laranja. Não tem como o abacate produzir o abacaxi, e nem o abacaxi o abacate. Tem muitas pessoas e famílias sofrendo por causa da língua de alguns mexeriqueiros. Eu lamento, mas nossas igrejas, queridos, estão cheias de homens e mulheres que se dizem crentes, leem a Bíblia, oram, são fervorosos, pregam a palavra de Deus, mas têm a língua ferina. São capazes de destruir reputação de pessoas, especialmente de pessoas que estão lutando para manter a sua comunhão com Deus, apesar de suas fraquezas e dificuldades. Muitos adoram estar na roda dos escarnecedores, principalmente quando o alvo é alguém que está buscando a Deus de todo o coração. É assim mesmo. A estratégia do inimigo, queridos, é essa, é destruir. Provérbios capítulo 6, os versículos 16 a 19, a palavra de Deus diz que Deus odeia 6 coisas e a 7ª ele abomina. E qual é a 7ª? A testemunha falsa que espalha mentira e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Peçamos ao Espírito Santo que nos livre da língua destruidora, que nos livre de viver criticando, reclamando, falando mal da vida alheia, denegrindo a imagem das pessoas, pois quem assim vive, a palavra de Deus diz que não tem salvação. Portanto, você e eu somos a imagem do Deus vivo. Você e eu não temos razão nem direito de falar mal da vida alheia. E se queremos ir para o céu, nós temos que parar com isso. Deus nos abençoe. Amém.